para entender como funciona, quero fazer aqui um rápido resumo do processo de execução de alimentos. Veja, quando o homem atrasa a sua obrigação, não paga uma, duas parcelas, três parcelas, veja, o credor pode cobrar, já pode entrar com a execução no dia seguinte, tá? Então vence no dia 10. O devedor não pagou, no dia 11 de uma parcela, o devedor, o credor, melhor dizendo, já pode contratar um advogado, procurar a defensoria ou procurar a defensoria pública e começar a execução de alimentos. Embora isso seja legal, seja possível, eu sempre recomendo que a pessoa espere pelo menos vencer uma segunda, né? Porque às vezes o cara atrasa, né? Você entra, procura um advogado, perde um dia de trabalho, vai lá na defensoria pública, demora para ser atendida, você providencia documentos e às vezes no dia 15 o cara paga, às vezes no dia 20 ele paga, ele atrasa alguns dias, uma semana, 10 dias, e você tem um monte de trabalho e o cara vai e paga e você vai ter que informar o advogado que foi pago e vai ter perdido todo o seu tempo. Para evitar esses aborrecimentos, eu recomendo sempre que a pessoa espere pelo menos um pouco. Espere vencer a segunda, né? Dê um mês aí de prazo para ver se ele paga, se ele não paga. A não ser que você já, obviamente, já tenha conhecimento, né? Conhece a figura, já saiba que ele não vai pagar. Se você tem certeza que ele não vai pagar, obviamente, quanto mais cedo você procurar a justiça, mais cedo vai ser expedido o mandado de prisão. Então você procura a justiça, né? Procura um advogado, procura a defensoria pública, como eu disse, a fim de entrar com um procedimento que nós, advogados, costumamos chamar de execução de alimentos, que nada mais é do que uma cobrança, né? Uma execução, uma cobrança efetiva daquilo que é devido. O seu advogado vai preparar os cálculos, vai cobrar a correção monetária, enfim, vai apresentar juntamente com o pedido aquilo que é devido. O juiz vai receber essa petição, vai então determinar a citação do executado para que ele pague. O executado, obviamente que tudo isso envolve uma série de atos judiciais, né? A justiça é muito lenta, tudo muito demorado. Eu falando aqui parece que tudo acontece em um dia, 2 dias, não. O seu advogado prepara a petição, só aí já pode demorar alguns dias, né? A defensoria pública, por exemplo, tem muitos processos, muita gente que procura a defensoria. O seu caso pode ficar ali parado uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu já vi casos, infelizmente, que a defensoria demora 2, 3 meses para entrar com a execução. E depois que você entra com a execução, esse processo vai para o juiz. O juiz demora também, porque ele não tem só o seu processo, né? Existe ali centenas de processos para o juiz despachar. Aquilo pode demorar alguns dias com o juiz, se ele é rápido, ou às vezes até semanas pode demorar ali com o juiz. Depois se volta para o escrevente prepara toda a documentação, uma cópia de tudo e prepara o que nós chamamos de mandado de citação, entrega para o oficial de justiça e o oficial de justiça, então, finalmente, normalmente isso acontece um mês, 40 dias depois que você procurou a justiça, esse oficial de justiça recebe o mandado e ele tem um prazo, né? Depende, varia aí de estado para estado, mas normalmente ele tem um prazo de 30 dias para procurar o executado no endereço que você forneceu. É muito importante, diante de todas essas formalidades, essa burocracia, para evitar mais demora. É muito importante que você tenha certeza, que você tenha o cuidado, melhor dizendo, de informar para o seu advogado na inicial o endereço correto, né? É bom fornecer quando o endereço é dentro de um bairro muito populoso, quando o endereço é muito remoto, é muito importante fornecer referências para ajudar o oficial de justiça nessa diligência. Também, se ele trabalha, se ele tem uma atividade, se você sabe que ele frequenta o lugar, você pode fornecer, olha, nas terça-feira ele está em tal lugar, ele está trabalhando, fazendo isso. Então, é muito importante você tentar ajudar, fornecer dados, para que o oficial ache de pronto, né? Ache de primeira. Porque se o oficial não acha, aí que o processo então se alonga mais ainda. O oficial volta, informa o juiz então aciona o seu advogado, tudo isso é muito demorado. Então, mas aqui eu estou só dando uma geral no procedimento para vocês entenderem
depois como é que acaba no mandado de prisão. O executado finalmente é encontrado e ele tem um prazo de 3 dias úteis para apresentar, para pagar ou para apresentar as suas justificativas, né? Então, uma vez citado, normalmente se espera que a atitude do devedor seja de pagar. Então ele vai lá e paga, deposita na sua conta ou deposita na conta judicial. Se ele não paga, a lei dá para ele 3 dias de prazo para ele apresentar as suas justificativas, caso ele queira, né? Justificar para o juiz por que ele não está pagando. Normalmente, o juiz só aceita justificativas que sejam suficientes para impedir o trabalho. Por exemplo, o cara está doente, às vezes o cara é autônomo, está doente, está acamado, não pode trabalhar, às vezes sofreu um acidente grave. Não afasta, né, o pedido de prisão o simples fato do homem estar, por exemplo, desempregado. Isso não afasta o pedido de prisão, mas cabe ao réu, ao executado, ao devedor e ao seu advogado, nesses 3 dias, apresentar as justificativas. Se ele apresentar as justificativas, então o juiz vai ouvir o Ministério Público e também o credor sobre isso. O credor tem o poder, né, de eventualmente até aceitar as justificativas. Eu sempre digo que a prisão civil por dívida alimentícia não é uma obrigação, né? O credor não é obrigado a pedir a prisão civil do devedor, mas normalmente, claro, se pede, porque se você não ameaça o homem de prisão, normalmente ele não paga, né? Ele enrola, inventa um montão de desculpa e não paga. Então, ameaçado de prisão, ele ou a família dele acaba dando um jeito de quitar aquela dívida para evitar o pior, né, o encarceramento. Mas continuando aqui no procedimento, ele apresenta, normalmente o executado apresenta a sua defesa, apresenta justificativas, o juiz escuta o credor, que normalmente nessa hora reitera o pedido de prisão, né? Normalmente o credor não aceita e vai para o juiz analisa e depois de ver aquilo que disse o executado, depois de analisar o que disse o executado, analisar o que disse o credor, o juiz decide. Em 99% dos casos, o juiz decreta a prisão civil.